De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda. Criança bonita fica cada vez melhor quando se veste, claro, com as roupas da Pimenta Pimentinha. Passe por lá e confira, moda do 0 até os 16 anos. Passe, não esqueça, né? O fim de semana tá aí, o filho precisa ficar mais bonitinho, vamos lá. Tem maquininha que passou os 3, 4... Ixi, fala que assistiu no Mundo da Criança, tem desconto, é uma verdadeira alegria, uma festa. Sem zica. Sem, ali não tem zica. Mas aqui tem, a gente tem que estar falando com você e provocando você a entender um pouquinho zica, mais. Né? O papo e a conversa durante a semana, esse fato tão importante que está colocando todo mundo com medo e os profissionais de saúde realmente estão muito temerosos em relação a isso. As organizações mundiais de saúde estão preocupadas, o governo, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde estadual, municipal, todo mundo querendo fazer alguma coisa para que realmente a nossa sociedade se mantenha íntegra e não seja acometida. Mas 65% dos mosquitos, eles estão dentro de casa. Dentro de casa. E aí a gente pede para você cuidar lá da sua casa, olhar o quintal, o vizinho, denunciar se for preciso, boletim de ocorrência, fazer qualquer coisa, igual Oriente, toca o sino da igreja lá para todo mundo correr atrás do pernilongo, 6 horas da tarde da quarta-feira de semana em semana, é sirene tocando, é o sino da igreja batendo. Quer dizer, cada um dentro da sua possibilidade tem que inventar uma maneira matar os pernilongos. E enquanto isso nós vamos alertando você para saber... Mas essas medidas são importantes porque transformam isso numa rotina, né? Claro. Num hábito, porque senão é aquilo que a gente diz, o cara pensa hoje, amanhã ele não fala mais, a semana, então o assunto tem que ser esse. O assunto tem que ser esse. Você tem o olho ver, a sua mente sentir, o seu coração sentir e realmente você fala assim, pô, eu não quero isso para ninguém da minha casa, eu não quero ficar doente. Veja quão grave é se você tiver uma doença em que os seus nervos periféricos estarão acometidos, podendo ser os nervos cranianos, tudo fica muito grave. E aí você vai ter sintomas, os seus músculos não vão responder, você vai ficar paraplégico, você vai ter uma situação muito mais grave. E as notícias continuam aí, coisas da Estado do Rio de Janeiro, 15 pacientes em janeiro de 2006, 3 vezes a média histórica. Quer dizer, você vê essas notícias, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Guillain-Barré lá dando sopa. Claro que a Olimpíada está correndo risco, né, Marcos? Porque, eu confesso claramente que se eu fosse atleta, não iria para o Rio de Janeiro. Né? Mas eu nem como torcedor eu ia. Não dá nem para bater palma. Né? Vamos ver para a televisão, é mais seguro. Mas a possível relação do vírus da Zika com uma doença neurológica muito rara, a síndrome de Guillain-Barré, está preocupando as autoridades de saúde do Rio de Janeiro. Então, por que nós estamos mencionando muito o Rio de Janeiro? Está tão distante de nós? Por causa do fato maior deste ano, que é a Olimpíada. E né? que, consequentemente, o mundo está atento a isso também, até por conta desses investimentos, até por isso os investimentos, porque você imagina, se não se dá publicidade disso, se não começa um combate a isso, e a gente está a todo vapor aqui, com proliferação de mosquito a rodo, a doença instalada, e gente do mundo inteiro para o Brasil, pronto, é uma pandemia. O mundo inteiro. O mundo inteiro contaminado. Porque nós só estamos passando isso porque o mundo veio, a África veio para cá, os africanos vieram para cá na Copa do Mundo e trouxeram o vírus. Né? E aqui encontrou o habitat propício, o Aedes. E a gente que não mata o Aedes. Então, ele começou e aí tem 5 mil microcefálicos para a gente cuidar ao longo da vida. Você vê? Então, e aí agora o mundo não quer receber esse presente da gente. Claro, e já damos esse presente, nós já passamos para os Estados Unidos, já passamos para a Itália, para a Espanha, para o Japão, já chegou. Né? Então a gente não quer. E aqui nós temos que focar olha, Rio de Janeiro está lá, mas é claro que nós temos que pensar em termos de Marília. Em Marília a gente tem que pensar na minha casa, na sua casa, na casa de quem está próximo da gente. E aí, outra notícia aí, Rio de Janeiro investiga a suposta morte de Guillain-Barré e associação com Zika vírus, agora, 19/2. Então,
isso que está aparecendo na mídia, hein, Marcos? Imagine o que os caras estão encobrindo. Evitando. E evita mesmo, né? Porque claro há que um isso interesse aí comercial muito forte, é muito dinheiro que foi colocado nessa Olimpíada, os hotéis estão preparados para isso, é uma expectativa muito grande de que vai ser um grande ganho financeiro para o Brasil isso, mas é uma coisa muito séria que confesso que eu não iria e nós não iríamos fazer uma dupla dentro daquele futebol do Maracanã se fôssemos atletas, né, Marco? Mas tem mais coisas ainda, sabe, Marco? Ó, normalmente você tem o Guillain-Barré uma para cada 100 mil habitantes. Então, isso aí está multiplicando. Como é que isso acontece? Que nós começamos a mencionar, ocorre uma infecção causada por uma bactéria ou um vírus. Uma pessoa que está normal tem lá o vírus. O medo agora esse vírus é o Zika vírus. Então a pessoa tem o Zika vírus. 80% das pessoas não vão saber que tiveram o Zika vírus, porque não dá sintoma. É light, né? E aí você pode desenvolver um Guillain-Barré, porque esse Zika vírus, olha, após a infecção, o sistema imune, o sistema imunológico da pessoa que teve contato, a sua defesa, sofre uma pane, eu gostei dessa palavra, sofre uma pane, sofre uma alteração. Chamado tilt. De repente ele provoca a destruição dos nervos, aquilo que chama uma bainha de mielina. É uma bainha, é uma membrana que envolve os nervos, certo? E esses nervos periféricos realmente aí vão perder a sua função. Nós vamos mostrar um esquema para você ver como é que isso funciona. Resultado disso, bloqueio na passagem dos estímulos dos nervos periféricos e aí paralisia. Então, gente, é coisa importante, quer dizer, você tem o vírus que você pode não saber que você teve, você pode não ter nenhuma febre, você foi assintomático e de repente você começa a ter uns sintomas, perda de força muscular, etc. O Zika já foi embora, mas ele deixou a repercussão. Exatamente. O que está doente, o que vai ficar doente é o sistema imunológico da pessoa. Então esse sistema imunológico sofre uma alteração, uma pane, e ele mesmo agride, por isso é que chama uma doença autoimune o Guillain-Barré, contra o próprio organismo, mas quem desencadeia isso é o vírus. Quem colocou o vírus lá em você? O mosquito. Quem nós devemos matar? O vírus? Não, o mosquito, para que isso não aconteça, né? Então, assunto aí importante para a gente. E aí, a gente tem, veja a importância nisso, Marcos. Ela deve ser considerada uma emergência médica. Quer dizer, se você começar a ter perda de força muscular, você tem que ir para o hospital, porque a gente não sabe quando que vai parar isso. A doença pode ser evolutiva, mas qual que é o medo? Além das pernas, dos braços, você parar de respirar. E aí você precisa, como nós já mencionamos, você precisa de uma ventilação mecânica, você precisa de um aparelho para você poder respirar, até que esses nervos voltem a funcionar e você volte a respirar, né? E quando isso passa assim, 2, 3 semanas que você está lá com o aparelho, tudo, o prognóstico é maior, é de maior risco. É por isso que as pessoas morrem dentro do hospital. Então isso passa a ser uma emergência médica se você começou a ter sintoma relacionado ao Guillain-Barré. Perda de força muscular, por exemplo. Você precisa ir para o hospital, né? Então veja, imagine, nós já não temos hospital para as coisas básicas. E vamos ter que tratar uma situação de emergência se começar a aparecer Guillain-Barré. Então, quando os músculos da respiração e da face são afetados, isso pode ocorrer rapidamente. Aí você entra numa insuficiência respiratória e a necessidade de ventilação mecânica. Então, se eu entro em insuficiência respiratória, eu posso parar de respirar? Pode parar de respirar. E se você não pôr dentro de uma ventilação assistida, você vai morrer. Por causa de um pernilongo, hein? Por causa de um pernilongo, por causa de um vírus. Então veja, eu vou mostrar um esquema, Marcos. Ah, é legal, ó. Para a gente ver o que acontece com o nervo. Imagine essa de baixo aí, é um nervo normal, tá vendo? Essa membrana azulada aí é a mielina normal, quer dizer, o revestimento do nervo. Certo? E ali já está soltando em cima. E em cima, olha, começa a haver um processo de desmielinização.
Então é aquilo que acontece, é o próprio sistema imunológico atuando contra o seu próprio nervo, a sua própria membrana. Está vendo a diferença entre um e outro agora? Quer dizer, aí o que vai acontecer? Olha, esse é o processo do nervo doente. Aí, ó, esse é o processo do nervo doente. Então, olha a diferença de um e de outro. Aí não passa mais impulso. Consequentemente, os seus músculos não vão receber mais a ordem de comando do cérebro. Certo? E aí você virou paraplégico, você tem uma paralisia. Certo? E isso aí realmente é o que torna mais grave. Então, onde que estão esses nervos? Olha, vou mostrar aqui, Marcos. Olha, tá vendo a coluna lá? Esses são, dali é que saem os nervos acometidos. Que podem ficar doentes. Então, são esses nervos, olha, tem o cérebro, né? E aí você tem os nervos ali que saem da medula, né? Em direção aos músculos. Né? E aí, se você tiver, olha, lá em cima, aqui no pescoço, esses músculos, esses nervos ficarem doentes, o que vai acontecer? Você pode ter uma quadriplegia, os braços e as pernas. Meu Deus, tudo. Tudo. Você pode ter uma tetraplegia, você pode ter um resultado em completa paralisia abaixo do pescoço. Quer dizer, se esses nervos forem acometidos, você realmente pode parar de respirar. Certo? A mesma coisa, se um pouquinho mais embaixo, olha, você tiver os músculos ali torácicos, aqui do tórax, certo? Então você vai ter o quê? Resultados em paralisia parcial das mãos, dos braços e abaixo do corpo. Certo? Então você vai ter toda essa região ali que está mostrando no desenho comprometida. Aí também você tem risco de você não ter mais musculatura acessória para respirar. Se for mais embaixo, olha, você vai ter uma paraplegia, resultado da paralisia abaixo do tórax, do peito, certo? Então aí é o abdômen. Né? E se você tiver mais embaixo, você vai ter a paraplegia, resulta em paralisia abaixo aqui da cintura. Né? E até você ter aí abaixo dessas regiões, você tem um comprometimento menor. Então, se você começar a ir de baixo para cima, observe que a gravidade é maior. Aumentando. Certo? Região então, ali o problema é a musculatura assim, de cervical e tórax. Aí você para de respirar. Então, você tiver um acometimento aqui dos nervos da região lombar, aqui atrás, dessa região aqui, você pode ficar paraplégico. Se for mais para cima, você pode perder as forças dos braços, das pernas, certo? E você pode parar de respirar. Você vê que não tem nada de bom você ter. Não tem. O acometimento só vai sendo um pouco menor, mas até o menor é péssimo, né? É claro. Entende? Mas por isso que isso é uma emergência médica, porque põe na tela aí pra gente. Isso pode ir evoluindo de baixo para cima, entende, Marcos? Isso vai evoluindo de tal forma que você vai ficando cada vez mais doente e o seu risco vai aumentando. Acho que a gente foi claro, né, Marcos, em explicar por que a gente tem que correr atrás do mosquito e por que o Programa Mundo da Criança deseja que realmente você tenha sensibilidade para entender esse fato e não queira se submeter a um fato desse tipo. E vale a orientação, mais uma vez, para as grávidas, as gestantes também, que se previnam ainda mais, usando roupas longas, compridas, meias, enfim, calças compridas, blusas de manga comprida, use o repelente, de menor área possível e proteja com roupa. Tem que fazer. Porque a dúvida aí, o repelente, o que faz na grávida? A gente não sabe direito, mas vamos usar a menor área possível, não atingindo boca, olho, nariz, etc. E proteger com roupa. Proteger com roupa o quanto mais melhor. É isso? É isso, então Marcos. Vamos que vamos. O que a gente tem que dizer assim, olha, enfim, continue ensinando o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês e um bom final de semana. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Tchau!
Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre.